Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre um tema. Desisti da pedagogia e mudei para fisioterapia. Extremamente complicado a gente ter que mudar a nossa faculdade. Eu não sei se você que está assistindo já me passou por alguma coisa parecida, mas, gente, é muito complicado a gente ter que mudar de uma faculdade para outra. Mas, assim, o que eu queria falar é o motivo de eu ter desistido, porque eu fiz 2 anos e meio de pedagogia. Eu estava amando quando eu entrei. Antes de fazer a pedagogia, eu fiz 4 anos de formação docente junto com o ensino médio. Então, eu fiz o ensino médio mais 1 ano com as matérias juntos. Então, eu tentei entrar em uma escola como estagiária. Consegui esse estágio logo no primeiro ano da faculdade, pulando, assim, consegui entrar no segundo ano, na verdade, da faculdade. Eu fiquei o primeiro tentando, e então no segundo ano, já em janeiro, fevereiro ali, eu já consegui entrar. Então, quando eu entrei, eu pensei, eu vou ser auxiliar de alguma professora, ou eu vou ver como que funcionam as coisas, né? Ver como que... Estagiário, eu imagino que seja um ajudante, assim, né? Ou de algum aluno especial, alguma coisa assim. Só que não foi isso. Eu já entrei e aí disseram, olha, a pedagoga já veio falar pra mim, olha, você vai ter que ficar com 2 matérias. Não sei se é 2 ou 3 matérias na época. E eu falei, nossa, mas eu não posso pegar matéria, né? Eu não posso dar aula, eu sou estagiária. Que eu sabia, até onde eu sabia, eu não podia. E aí ela pegou e falou assim, não, mas é que a gente não tem mais ninguém aqui e não tem o que fazer. Você e mais um estagiário vai ter que ficar com as outras matérias. Aí eu fiquei com ensino religioso e inglês, que eu lutei pra não ficar, porque, gente, eu acho um absurdo uma pedagoga vir falar pra gente, fica com tal matéria, mas você não... Eu não tive formação nenhuma em inglês. Ensino religioso, tudo bem, eu poderia dar essa aula tranquilamente. E inglês, não. Inglês eu não tive nada de inglês, assim, eu só tive o básico que a gente tem na escola, aquela coisinha simples, nada mais. Eu expliquei pra ela, falei, olha, não tem como eu ficar com inglês porque eu não tenho capacidade, eu não sou apta pra isso, é impossível, eu não vou dar conta. Ela falou, não, tudo bem, a gente vai te ajudando conforme for, porque o inglês, na verdade, não é aquele inglês avançado, é o inglês básico, as cores, o alfabeto, aquela coisa, sabe? Aí, nesse caso, eu acabei aceitando, só que eu era bem nova, então eu acho que eu não tinha maturidade para aquilo. A gente às vezes tem que aprender a falar não na vida, e naquele momento eu não falei. Não sei porquê, eu acho que é imatura, não sei. Hoje eu vejo que foi errado, mas fazer o que, né, gente? A gente vai aprendendo com os erros. Então, depois disso, eu peguei e comecei a dar aulas. Nisso, eu fui toda empolgada, porque pra mim pedagogia é uma coisa assim que a gente tem que dar o nosso máximo para aquelas pessoas, para aquelas crianças que estão ali. Então eu peguei do pré ao 5º ano, não sei se eu já tinha falado. Eu dava aula uma vez na semana em cada sala. E eu tava adorando. De início, assim, foi incrível, foi uma experiência muito legal. E eu tava me descobrindo nessa profissão, até que no 5º ano eu tive uma experiência desagradável. Eu tive 2 alunos no 5º ano, e vocês sabem, não sei quem já fez pedagogia ou quem dá aula sabe que experiência de pré, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto é uma sala extremamente diferente da outra, gente. A maneira deles pensarem, de se expressar é completamente diferente. Você entra cada dia numa realidade diferente. E essa realidade consiste em 23, 25 alunos, 28. É assim. E a gente tinha que dar conta. Só que nesse caso, como eu tava dando essas disciplinas, né? Eu acabei ficando sozinha em sala de aula com cada turma dessa. Até então, tava indo bem. Mas voltando, no 5º ano eu tive 2 alunos e eles foram assim... Eles tinham déficit de atenção, eles tinham hiperatividade e eles eram alunos muito agressivos.
E nessa deles serem agressivos, eu não podia chegar perto deles, eu não podia relar neles, que eles já, não sei, ficava bravo, já empurrava a mesa, empurrava a cadeira, e aquilo assim foi me assustando. Eu falei, nossa gente, mas como que eu vou me aproximar desses alunos? Porque eles não copiavam nada do quadro. Quando eu tava explicando, eu não conseguia, porque eles ficavam brincando, jogando no fundo, e eram dois grandinhos, assim, né? Eles não a gente ia tomar a leitura deles, às vezes, pra mim saber que nível que ele tava, né? E eles brigavam, não queria ler, eu não sei se sabia ler direito ou não, porque eu nunca tinha conseguido. Coisas básicas, assim, eles não faziam. Silêncio, pelo menos, pra me explicar, não. De vez em quando eles dormiam. Então, eu comecei a me perguntar assim, poxa, mas se eu estiver dando aula para 23 alunos, os 23 têm que aprender, porque tem 23 na sala. E eu tava me questionando porque eu não tava conseguindo dar conta daqueles dois. O restante da turma tava tudo ok, a gente se dava bem, conversava, interagia um com o outro. Era muito legal. Só que daí, nisso daí, eu fiquei chateada porque eu não consegui dar conta. E eu fui perguntar pra orientadora e pra diretora, e as duas me disseram que tem coisas na vida que a gente não... Qual foi a palavra que elas usaram? Tem coisas na vida que a gente não vai conseguir dar conta. É assim e pronto. E eu fui perguntar realmente pra me tirar a dúvida, assim, por exemplo, o que eu, estagiária, posso fazer pra trazer essas crianças pra mim, por exemplo, não pra mim, tipo, pra matéria, pra aula, pro conteúdo, pra ver o que eu poderia fazer pra que eles pudessem se interessar pelo que eu tava falando. E a minha resposta foi essa. E elas disseram pra mim, deixa eles quietinhos lá, porque quanto menos você mexer, menos eles vão empurrar você, menos eles vão empurrar a carteira, menos eles vão fazer bagunça em sala, só deixa eles quietos. Falei, tá, mas eles jogam na minha aula, eles, quando dormem, é o momento que eu consigo explicar melhor, e brigam um com os outros, arruma confusão. Então eu tava muito chateada com isso. E depois que eu tive essa resposta, tanto da orientadora quanto da diretora, eu me senti assim, desamparada, porque quem deveria ter me dado esse apoio, eu creio que seja elas. Por eu ser uma estagiária imatura e não ter experiência em sala de aula. Então, isso já acarretou eu ter um deslize, assim, que eu falei, acho que... Eu pensei, naquele momento, assim, desabou tudo que eu tinha pensado sobre a pedagogia. Porque pra mim era uma coisa linda, era um ensino, era mágico você conseguir ensinar uma criança, eles aprendem, o básico ali é feito na escola do ensino fundamental. E eu achei muito frustrante eu não ter conseguido passar isso para alguns alunos. E também muita intriga, eu não tive muito apoio, assim, dos professores, parece que tinha um pouco de... Sei lá, gente, sabe quando você não se sente bem em algum lugar? Você sente que tem alguma coisa errada e parece que a coisa errada é você? É exatamente o que eu me senti. E aí eu fiquei lá um ano, aguentei um ano, que eu tinha planos, assim, a gente tava... Nessa época eu tava namorando pra casar. E eu tinha umas continhas lá, então eu acabei ficando. Eu sei que é horrível isso, mas tipo, esse episódio aconteceu já no meio do ano. E eu acabei ficando da maneira que eles tinham me falado pra ficar. Só que eu tava ficando e me sentindo mal. Ficando e me sentindo mal. E eu falava, não é isso que eu quero, porque já tinha acontecido várias outras coisas também. Professores que... Teve uma aula mesmo que eu peguei, fiz uma atividade sobre as cores em inglês com o prezinho e eu deixei a sala toda organizadinha. A única coisa que aconteceu foi que eu deixei uma tinta fechada em cima da mesa da professora, que no caso a outra professora ia vir na próxima aula da aula. E, gente, vocês não sabem o estresse que eu passei com aquela tinta. Vocês não sabem.
Veio a pedagoga falar pra mim onde já se viu ter deixado a sala bagunçada pra outra professora vir dar aula e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, gente, mas foi só uma tinta. É uma tinta, tava fechada. Eu esqueci, me desculpa, eu guardei as outras, né? Ah, mas isso não pode repetir porque não sei o que, não sei o que. Tudo bem. Falei, tudo bem. Aquele momento foi o único momento que eu, vamos supor, retruquei a orientadora, pedagoga, não lembro. Eu peguei e falei pra ela assim, olha, essa professora que veio reclamar pra você da tinta é uma das que eu chego na aula depois do intervalo, depois que ela já deu aula, eu vou na sala dela, a sala tá uma bagunça. Só pra me organizar a sala, fico quase meia hora, porque pré, gente, é complicado. Eles bagunçam bastante, sabe? A gente tem que ter um controle, um jogo de cintura. E eu cheguei na sala dela, depois do intervalo, tava uma zona. As carteiras não estavam no lugar, as cadeiras não estavam no lugar, tinha a bolsa de um na cadeira do outro. Então, pra mim me organizar, pra começar minha aula, eu ficava muito tempo. Só que eu nunca fui reclamar disso. Porque eu achava, sei lá, eu acho que cada um tem que saber o que faz na sala e não sei. É o meu modo de pensar, né? E aí essa não foi a única vez que eu falei sobre isso. E ela falou, ah, mas se você não falou, você devia ter falado. Então, assim, ainda achou ruim comigo. E eu fiquei chateada com isso e depois disso meio que acabou pra mim ali. E eu falei, ah, não é isso que eu tô me preparando, eu não quero estudar pra isso, porque pra mim pedagogia é muito mais do que isso, não é ficar levando desaforo por causa de coisinhas mínimas, sabe? Eu acho ridículo. E eu acho que aqui deveria ser uma rede de apoio e não é. Então, nesse momento eu desisti. E depois disso eu fui pra fisioterapia, depois de um tempo. Primeiro eu casei, daí depois eu tentei de novo voltar à pedagogia aqui na cidade onde eu moro hoje, mas já não tinha a mesma coisa, sabe? E aí agora eu voltei, fiquei 6 meses eu acho parada, e eu voltei pra fisioterapia, que foi meu amor que descobriu isso em mim. Ele mandou eu pesquisar bastante, que eu tava em dúvida sobre estética e fisioterapia, então ele mandou eu pesquisar, ver o que se encaixava. E nisso, gente, eu me apaixonei pela área da fisioterapia. Eu achei incrível, assim, o que eles fazem. Primeiro, que eu queria encontrar uma profissão que eu pudesse dar a minha atenção total para uma pessoa. Porque pela experiência que eu tive em sala, eu achei, assim, desagradável eu não ter conseguido dar conta da turma toda. Então eu gostaria de ter o meu tempo para me dedicar somente a uma pessoa por vez. Eu queria um trabalho assim, sabe? Só que eu também queria mexer com gente, porque, não sei, acho que é. Não sei, acho que eu gosto. E então eu fui pra área da fisioterapia, hoje eu tô me identificando horrores assim. Eu acho incrível, eu tô amando demais. É difícil, é uma faculdade complicada, é difícil, quem faz sabe. Mas a gente se identifica e é com muito amor que eu tô fazendo essa faculdade hoje. Eu me sinto muito, muito realizada com ela. Tô só no terceiro período, gente, mas hoje eu tô muito feliz. Então, as experiências que eu tive com a fisioterapia tá sendo incrível. E eu vou conseguir dar minha atenção ao máximo a uma profissão e aos pacientes, um de cada vez. E eu espero conseguir dar conta disso. Minha intenção, na verdade, é ser uma boa profissional, independente da área que eu siga, mas eu decidi trocar justamente por isso, porque eu vi que eu não estava dando conta. Então eu acho que a gente tem que dar conta do que a gente escolher, né? Porque é injusto com os pais que levam seus filhos para as escolas, ter uma professora como eu estava sendo, ruim. Então a gente tem que selecionar bem o que é e o que não é, para não decepcionar outras pessoas, porque lá são vidas pequenininhas, mas são vidas que precisam de todo apoio, que precisam de compreensão e tem que ter profissionais bons. Gente, esse vídeo tá ficando muito longo, mas eu quero mandar um beijo para todos os pedagogos que se dedicam de verdade à profissão, que fazem e acontecem, porque tem uns que são excelentes. Tem professores maravilhosos nesse mundo afora aí. E um beijo pra vocês, porque eu acho essa profissão linda. E parabéns por vocês conseguirem isso e continuem sendo profissionais bons. Não deixem que esse tipo de coisa atrapalhe vocês. Ou se for atrapalhar igual no meu caso, muda, porque ninguém é obrigado
a ficar sendo humilhado, a ficar sendo, sabe? Vocês não precisam disso. Sejam bons naquilo que vocês escolherem, porque eu acho que isso é o mais importante. E é isso, gente. A gente tem que tentar dar o nosso melhor, sabe? E outra coisa, professores deviam ganhar bem mais do que eles ganham. Porque aquilo ali, meu filho, não é pra qualquer um não, tá? Valoriza a profissão. Beijo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, gente, deixa um like e comentem se vocês têm alguma experiência parecida com a minha, tá bom?